TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje é o dia do petróleo. Esta data, ela é consagrada no dia de hoje, 3 de outubro, porque no dia 3 de outubro de 1953, depois de uma grande campanha nacional que uniu políticos democratas, progressistas, políticos de centro, estudantes, através da União Nacional dos Estudantes, a campanha O Petróleo é Nosso, o presidente Getúlio Vargas assinava o ato que criava a Petrobras, que está completando, portanto, 60 anos e se transformou ao longo do tempo numa das maiores empresas do mundo, não só na área petrolífera, mas uma das maiores empresas no mundo, uma empresa de capital aberto, com ações na Bolsa e que tem uma importância estratégica fundamental para o Brasil. Em comemoração ao Dia do Petróleo, a fundação da Petrobras, o deputado estadual Lula Moraes fez um pronunciamento aqui na tribuna da Assembleia, ressaltando a importância da Petrobras e a estratégia da Petrobras nos próximos anos. E aí, falando em Petrobras, a gente se lembra do processo de expansão da construção das refinarias e dentre estas refinarias, a refinaria Prêmio 2 do Ceará, que já há uma nova informação de que em abril de 2014 vai começar para valer a implantação da refinaria, uma informação que a imprensa publicou, creditada à própria presidente da Petrobras, a senhora Graça Foster. E a gente vai falar sobre este assunto aqui no programa do Questão de Ordem, sobre a questão da Petrobras, sobre a refinaria. O deputado Lula Moraes tem informações sobre essa questão. Vamos falar também de política, evidentemente, nós estamos aí na semana decisiva para as definições partidárias visando as eleições de 2014. Inclusive, o último partido que tenta se registrar, o Partido Sustentabilidade, há informações de que realmente a situação está muito complicada lá no TSE. Mas até sábado, quem quiser pode trocar de partido e está havendo muita movimentação nos bastidores. O que é que o deputado pensa disso? Ele que é de um partido que não participa desse troca-troca. O PCdoB tem os seus quadros muito definidos, ninguém está saindo do PCdoB, embora o PCdoB Estamos recebendo. Estamos recebendo, né, deputado? Embora o PCdoB tenha se colocado, inclusive, à disposição do próprio governador Cid Gomes, quando o governador começou, não é, a estudar alternativas, já que ele tinha decidido, como de fato deixou, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Vamos falar também de política, vamos falar dos cenários políticos, vamos falar, inclusive, das eleições, do que se projeta para as eleições do próximo ano. Está no ar o Questão de Ordem, você participa pelo nosso número aí, o 0800, que é o Disque Assembleia, você liga para este número e você interage conosco, você pode comentar a entrevista com o deputado Lula, você pode mandar perguntas, fazer questionamentos, fazer críticas, apresentar sugestões, inclusive de assuntos para futuros programas, de pautas, para futuros programas aqui na TV Assembleia. Mande a sua contribuição através do Disque Assembleia. Deputado Lula, tudo bem? Hoje é o dia do petróleo, né, deputado? O senhor fez um pronunciamento, uma lembrança importante, porque os sites de notícias registraram, né? Porque a Petrobras não é uma empresa qualquer, né? Inclusive hoje ela é estrategicamente uma empresa fundamental para o futuro deste país, ou não é? Boa noite, Renato, boa noite aos telespectadores. Ela não apenas ela foi, ela é e será uma empresa estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Não dá para você pensar o Brasil sem a existência da Petrobras. O Brasil, quando na década de 50, posteriormente a essa luta, né, que foi uma luta com ampla mobilização popular, né, arregimentada pelos nacionalistas, pelos estudantes da UNE, principalmente na época, discutia esse problema do petróleo. Tem petróleo no Brasil? Não tem? E se tem, como é que ele vai ser conduzido? Então, os interesses estrangeiros e internacionais das grandes petroleiras, principalmente americanas, já estavam de olho, e aqui no Brasil já existiam os que defendiam isso.
essa abertura. Sempre tem, né? Sempre tem e permanece. E, portanto, com base nessa luta, a Petrobras foi constituída e o Brasil era um país essencialmente agrário. E a Petrobras ela foi aquele instrumento que possibilitou ajudar o desenvolvimento da indústria no nosso país. Você não poderia pensar as indústrias automobilísticas que vieram na década seguinte se não existisse a Petrobras. Então, a Petrobras ela já nasce contribuindo, né, para o desenvolvimento do parque industrial brasileiro. E ao longo desse tempo, a cada década, ela se consolida e progride de forma do conhecimento em função da pesquisa, da prospecção e também do refino no nosso país. Você sabe muito bem que a Petrobras... Você falou aí na luta, eu me lembrei agora aqui, deputado Lula, do grande escritor, o escritor do sítio Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi quem primeiro criou um sentimento do petróleo, constituiu uma empresa que terminou não dando certo, e ele defendia tanto que no sítio do Pica-Pau Amarelo ele descobre um poço de petróleo no quintal do sítio, né, do Pica-Pau Amarelo, e isso fez com que ele transformou esse assunto numa forma para as crianças, ou seja, para o povo. Então, levou para o povo. Ele foi muito importante. E a Petrobras, a cada ano, se você pega da década de 50, ela inicia-se incorporando duas refinarias que existiam, de Cubatão e de Mataripe, na Bahia, e daí ela vai constituindo a primeira grande refinaria de Duque de Caxias, que foi já na década de 60, e com o conhecimento ela foi aprofundando e percebendo que o petróleo nesse continente ele não estava na bacia sedimentar, ele se encontrava no mar. E ela começa a aprofundar a pesquisa no rumo do mar quando encontra a bacia de Campos. E você percebe que isso é um processo de conhecimento. Para ela poder chegar no pré-sal, e só ela era possível chegar no pré-sal por conta da sua expertise, né? Em águas ultraprofundas. Com a maior capacidade tecnológica em águas profundas. A única no mundo que tem a tecnologia de captação de petróleo em águas profundas. E ultraprofundas, agora com o desenvolvimento do pré-sal, que é o seu grande desafio. Ter a capacidade de ir buscar o petróleo no pré-sal mais profundo, ou seja, hoje já se tira 300 mil barris de petróleo do pré-sal. Mas o pré-sal na camada aqui, na profundidade de 3 mil metros, 4 mil metros. Lá embaixo. Mas ela vai ter necessidade de buscar 7 mil metros de profundidade, que é aquele pré-sal agora do campo de Libras que vai ser leiloado. Então, essa condição de termos uma empresa que saiu progredindo e ajudando o desenvolvimento do Brasil, e que hoje ela tem um portfólio de investimento de 236 bilhões de dólares, né, durante o período de 2013 a 2017, que são quase 50 bilhões de dólares por ano que está sendo investido na economia brasileira e no Brasil, porque a frota de transportadoras dos petroleiros e as plataformas, tudo isso era construído fora do Brasil, Renato. Na década de 90, então... O governo Lula inverteu isso. Ele inverteu. E hoje, 70% destes empreendimentos, eles têm que ser originariamente brasileiros, nacional. Então, fortaleceu ainda mais a indústria, recuperou, ressuscitou a indústria naval brasileira, que tinha batido no fundo do poço, e, portanto, é uma empresa que vai se constituindo como um grande instrumento de desenvolvimento, de soberania e de afirmação. Qual é o desafio da Petrobras hoje? Ela tem que sair daquele ciclo de negatividade. Hoje ela se endivida muito, porque tem que comprar... A dificuldade do caixa que hoje tem a Petrobras? Exatamente, junto com a exploração do pré-sal é que vai possibilitar isso. Veja bem, a Petrobras, quando ela abriu o capital aberto para os investidores, que foi para a Bolsa de Nova York, no dia ela capitalizou 4 bilhões de dólares. Agora, recentemente, quando ela foi capitalizar-se novamente com o pré-sal, ela já fez a maior transação do capitalismo na sua história.
Foram quase 70 bilhões de dólares que, em função do portfólio do pré-sal que tinha sido... Dentro das regras do capitalismo. Foi a maior capitalização. Dentro das regras do capitalismo, a maior capitalização de uma empresa realizada durante toda a sua história. Então, ela tem potencial fabuloso em função do que ela tem na sua mão. Ela tem 30% de qualquer poço que for ser explorado do pré-sal, no mínimo, podendo ser muito mais, e, portanto, a condição financeira... É por isso que os investidores jogam dinheiro, porque sabem que tem retorno. O retorno é garantido. É garantido. E retorno de bolsas, ela não é de curto prazo. Se você pensar em curto prazo, ela não seria, como a grande maioria não é. Quem tem dinheiro para aplicar em bolsa não está precisando... Tem que ser de longo prazo. Em médio prazo, né, o Brasil quer chegar em 2017 dobrando a nossa capacidade de prospecção. Ou seja, hoje é de 2 bilhões e 600 mil barris, queremos chegar a 4 bilhões e 200 mil barris nos próximos 5 anos. Então, essa história que a Petrobras quebrou, está quebrada, isso não existe. Isso é um discurso de quem diz que o Brasil está falido, que o Brasil quebrou, que o Brasil não melhorou. Esses que interessavam entregar esta riqueza aos estrangeiros. Mas agora saiu uma pesquisa da PNAD que mostra que a desigualdade realmente diminuiu. Quer dizer, a escolaridade... Dois fatores que colocam no ponto. Primeiro, a questão do emprego. Isso é que é importante. Quer dizer, o Brasil hoje vive a pleno emprego. Enquanto na Espanha, por exemplo, eu estava vendo hoje num programa de rádio, de rede nacional, cada 3 jovens na Espanha, 2 estão desempregados. É um negócio absurdo. A Espanha está... 56% de desemprego no jovem. É um absurdo, nos jovens. O Brasil está ao contrário. Quer dizer, as pessoas estão saindo da faculdade já empregadas. Está tendo carência. Tendo carência. Eu estava vendo a matéria sobre a Espanha, tem um engenheiro trabalhando de limpeza, porque não tem o emprego. E no Brasil não, o jovem que está saindo da faculdade, ele já está empregado. E os cursos técnicos, né? Ontem a Dilma, no Rio Grande do Norte, a presidenta Dilma, ela participou da formação do Pronatec de 4.200 jovens no Rio Grande do Norte. Ela tinha feito aqui, inclusive no Ceará. Recentemente também outros milhares. Exatamente. Né? Então isso é fabuloso nós estarmos dentro de uma condição em que nós estamos melhorando. A capacidade, o tempo de escolaridade do Brasil... O investimento tem que ser em educação. Ele passou para 8 anos. Né? Nós tínhamos na década anterior, a 2000, cerca de 5 anos de escolaridade. Então, isso, junto com o emprego, junto com a melhoria do salário mínimo, com Bolsa Família, isso reduziu as desigualdades. Que a tendência é a gente caminhar para tentar diminuir o impacto do Bolsa Família. Quanto menor for o impacto do Bolsa Família, melhor a gente vai estar, né? Porque o Bolsa Família é reduzindo a miséria, né? Você tirando as pessoas... Ele tem que ir incorporando até chegar a um ponto que ela deixe de existir. Que ele deixe de existir. E a tendência certamente será esta. Então, a Petrobras, ela contribui muito com o Brasil e contribuirá muito com o futuro do nosso país. O senhor falou aí na força da Petrobras, isso aí é inquestionável. A presidente Graça Fosser, há cerca de 2 semanas, deu uma declaração e falou da refinaria Prêmio 2. Como é que está isso, deputado? E falou agora, em abril de 2014, parece que a refinaria foi redimensionada e agora, digamos assim, ela está num plano de investimento mais real. O que é que ela quis dizer com aquilo? Ela quis dizer que o estudo tornou-se positivo, ou seja, ela ficou mais viável do ponto de vista econômico. Ela usou esse termo, viável. Viável. Então, isso foi necessário fazer um estudo com escritórios de consultoria americana. E chegou-se à conclusão de que ela e a do Maranhão tornou-se viável. São investimentos possíveis e necessários. E importante, porque eu iria dizer exatamente isso. A Petrobras hoje ela tem uma perda muito grande em função do que ela importa de derivados de petróleo para que nós possamos colocar a nossa frota em funcionamento. E como ela compra, exporta petróleo e importa combustível, isso está dando um déficit na sua balança. A balança. Ela tem que aumentar a sua capacidade de produção do derivado. De benefício. Então, as refinarias passaram a ser uma necessidade premente para que ela possa equilibrar
o seu... aí nessas refinarias entra do Ceará, que é o nosso grande sonho. Do Ceará, do Maranhão, são duas que estão, né, engatilhadas, em andamento. A do Ceará, nós temos 3 passos que foram dados recentemente, importantíssimos. É porque o povo não vê nada lá e acha que não está acontecendo nada. E muita gente fica dizendo que não está acontecendo, que não vai ter, etc. Então você pega o cercamento do terreno. Quer dizer, você só tem condição de começar um empreendimento se você tiver o controle do terreno. Então o cercamento está sendo feito. A liberação para a SEMASSE, para que seja feita a linha de energia de 230 kVA. O problema da terra dos índios que foi resolvido. Também está equacionado. E, por último, agora o edital foi lançado nos jornais da semana passada para que seja liberado uma licença prévia para a construção de uma área de serviço. O que ele chama isso? É como se fosse uma estação de bombeamento do óleo, lá próximo do porto, para que o vioduto, que é o transportador do óleo que vem do pier para o continente até chegar na refinaria, necessita de uma estação de bombeamento para fazer chegar o óleo lá na refinaria. O navio vai trazendo o petróleo bruto. Esse petróleo ele é bombeado para a refinaria para fazer a gasolina. E é essa estação que está sendo construída. São medidas que são pré-requisitos para o início das obras propriamente ditas da refinaria. E essas licitações é que a presidenta anuncia que será feita entre março e abril de 2014. Ou seja, o que é de fato já o início da construção da refinaria. O início da construção da refinaria. Quer dizer, a construção da refinaria não começa só quando começa a parte principal. A torre de refino, a torre de refino, não. Essa é a última parte. Isso já são passos preliminares. Para você colocar uma estação de TV no ar como foi essa aqui, tem com passos iniciais. A torre é uma das últimas coisas que vai... As últimas coisas, exatamente. Depois que toda a parafernália já está montada. Muito bem, eu estou aqui com o deputado Lula Moraes. Portanto, hoje, 60 anos da fundação da Petrobras, dia 3 de outubro de 1953, decreto do presidente Getúlio Vargas, né? Exatamente. Veja o seguinte, Renato, só para a gente concluir aqui. Em 2002, o valor da Petrobras era 2002, quando o Lula assumiu a presidência da República, certo. O valor da Petrobras no mercado internacional era de 27 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Hoje. O valor dela toda. Certo? Petrobras vale ela captou 30 e tantos bilhões agora? 70. 70? Pois é. Hoje, ela no auge dela, antes da crise de 2008, ela chegou a valer 247 bilhões de dólares. Quer dizer, em 10 anos, ela quase que multiplicou por 10 a sua capacidade. O seu valor de mercado. Ela reduziu, porque todas as empresas no mundo, em função da crise econômica, elas tiveram redução. E eu vi até recentemente um artigo de um artigo que escreve Opinião no Jornal, dizendo que é uma empresa que está sendo administrada de forma temerária, porque ela hoje está valendo 100 e poucos bilhões de dólares. Mas é porque ela não contextualizou que a Gogo, que a Vale do Rio Doce, enfim, todas elas tiveram queda no seu valor em função da crise econômica. As marcas, eu vi até recentemente, a própria Coca-Cola é uma marca que caiu um pouquinho. Isso não significa que a Coca-Cola deixe de ser uma grande empresa, não. E nem que ela vá recuperar seu valor. Exatamente. Em função do tempo e do equilíbrio da crise que está acontecendo. Então, hoje é uma empresa que investe quase 50 bilhões de dólares por ano e tem esse valor de mercado. Então, dizer que uma empresa dessa está quebrada quer dizer, esticar a corda além do limite. Deputado Lula Moraes, está aqui comigo, vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já e a gente fala já também de política aqui no Questão de Ordem. Após o intervalo. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Entrar para a universidade era o meu sonho, sim. Depois do terceiro ano, eu fiz o cursinho
pré-vestibular e estudando, né? Sempre procurando notícias, estudando na biblioteca da cidade, sempre procurando me atualizar, né? Porque eu sabia que para conseguir um bom resultado no Enem eu precisava estar atualizada. Fiz o Enem, me inscrevi no SISU, consegui me matricular no curso de pedagogia. Se você vai fazer o exame em 2013, fique atento. Para evitar imprevistos, confira com antecedência o local onde a prova vai ser aplicada. Esta informação está descrita no cartão de confirmação de inscrição que o candidato recebe pelos correios. Tudo o que você precisa saber para fazer sua prova com tranquilidade está disponível no site do INEP. Um bom resultado no Enem significa melhores oportunidades para seu futuro acadêmico. Aproveite esse momento e boas provas. O direito de estudar é de todos. O mérito da conquista é sempre seu. Ministério da Educação, Governo Federal. O Ceará está preparado para receber uma grande conquista. A Refinaria Premium. Compromisso do governo federal que vai acelerar o crescimento do nosso estado. A Assembleia Legislativa se une aos cearenses para exigir em uma só voz. Refinaria já! Refinaria Premium do Ceará. Compromisso que precisa ser cumprido. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estamos de volta com Questão de Ordem. Hoje estou aqui com o deputado estadual do PCdoB, Lula Moraes. No primeiro bloco a gente falou da Petrobras, porque estamos hoje comemorando o Dia Nacional do Petróleo, porque a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., está completando 60 anos. Ela que foi criada no dia 3 de outubro de 1953, através de decreto do presidente Getúlio Vargas, depois de um processo amplo de mobilização. Alguém ainda se lembra, evidentemente, da famosa campanha O Petróleo é Nosso, né? E particularmente os estudantes e a União Nacional dos Estudantes tiveram uma participação marcante. Claro, políticos, democratas, né? Comunistas, democratas, pessoas progressistas, nacionalistas, militares que participaram, muitos militares naquela, eu me lembro bem, né? Agora, tinha um segmento da população brasileira, os entreguistas, que queriam, evidentemente, era escancarar aquela exploração que surgia às multinacionais, principalmente norte-americanas. Mas a vitória nacionalista foi importante e o presidente Getúlio Vargas chancelou essa luta ao criar a Petrobras em 1953. Estou aqui com o deputado Lula Moraes, que fez exatamente uma abordagem, inclusive histórica, desta importante data aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Agora, deputado, falando de Petrobras, eu me lembrei de energia. E falando de energia, eu me lembrei de luz, de energia elétrica, luz elétrica. O senhor, inclusive, participou de uma CPI aqui, não é, como relator. Que fim levou essa questão nós estamos numa seca, a energia térmica, né? As termas estão funcionando para equilibrar. Como é que está essa situação? O preço da energia caiu como era para ter caído, porque nós estamos realmente num problema gravíssimo de água, de problema de água, né? Devido à escassez. Hoje as reservas hídricas do Brasil, onde elas estão com mais, vamos dizer, com menor nível, é do Nordeste. Está em torno de 35%. Certo? Mas todas as demais hidrelétricas, as reservas, estão acima de 90%. Seja no Sudeste, seja no Norte, elas estão num patamar superior. Aí compensa. A nossa, no Nordeste, algumas térmicas ainda estão funcionando por conta desse problema. Mas até 2 meses atrás, todas as térmicas no Brasil estavam em pleno funcionamento. São 64 térmicas, a carvão, a gás, enfim, outras formas de energia, e que estavam gerando para poder amortecer o consumo hídrico da energia hidrelétrica para ver se ultrapassava esse período. Hoje o grande problema é apenas no Nordeste, mas não quer dizer que secando do Nordeste nós perderíamos energia, deixaríamos de ter energia. Não, porque o sistema é integrado, né? Existe uma transferência da Itaipu, ou seja, de Tucuruí,
para todos os pontos de distribuição do Brasil. Agora, o preço realmente já chegou àquele patamar da queda do preço da energia. A gente sentiu uma baixa na conta de energia, é um fato. Teve uma queda de 18%, né, no estado do Ceará e de 24% na região sul. Mas o Ceará ainda podia ter mais barata. Hein? No Ceará, especificamente, como Pernambuco, o Norte Fluminense e Juiz de Fora, teria como ter mais uns 20%, desde que nós deixássemos de adquirir aquela história do contrato. O contrato que é contínuo, mesmo que os reservatórios estejam 100%, o Ceará adquire uma energia térmica que hoje corresponde a mais de 50% do custo da energia que ela adquire. E isso impacta na nossa conta em torno de 20%, que poderíamos ter isso. Isso foi o grande... Não tem jeito, né? Porque o contrato está em vigor. O contrato está em vigor até o ano 2021, né? Que é um peso... E a ANEEL não... Nós chegamos pertinho de tirá-lo agora no Congresso, mas infelizmente, na medida provisória que tratou da redução da energia no Brasil, nós conseguimos uma emenda do senador Inácio Arruda, mas infelizmente a base do governo recuou e não permitiu o avanço da ideia. Muito bem. Bom, deputado Lula, nós estamos aí, vamos falar um pouco de política, nós estamos aí na semana decisiva, né? Não é, quer dizer, o senhor não tem... Semana do troca-troca. É o troca-troca do partido. O senhor não tem esse problema, porque o senhor não vai sair do PCdoB, mas o PCdoB, o PCdoB recebeu muitas filiações também em nível nacional, porque eu estava vendo aí, por exemplo, o PDT perdeu muitos deputados federais que foram para esse partido Solidariedade, o próprio Paulinho da Força, né? Saiu do PDT e levou com ele vários, né? A Marina ainda tenta, é difícil conseguir. O PROS já conseguiu a adesão do governador Ciro Gomes, do grupo aqui do PSB. Enfim, outros partidos estão se organizando. E como é que o senhor analisa isso aí? O PCdoB recebeu também filiações? Em primeiro lugar, nós não perdemos nenhum. Isso já é um fato. Que eu vou até depois fazer um balanço para ver dos partidos existentes. É porque tem partido que deixou até de existir aqui na Assembleia. Já. Eu digo dos partidos existentes no Brasil, até então, não estou falando do PROS, nem do Partido de Solidariedade, mas dos existentes. Depois, com esses dois chegam a 32. Pronto, estes ganharam porque não tinham nenhum, e como são novos e tal. Sim. Mas dos existentes até então, na próxima semana eu lhe digo... Certamente o PCdoB ter sido o único que não perdeu. Que não perdeu, não é que perdeu menos. E que ganhou. Ganhou. Nós ganhamos deputados estaduais do Rio Grande do Norte e outros lugares, eu não sei te dizer o balanço ainda, mas nós tivemos... Eu sei que o PDT perdeu muitos deputados. Incorporação de deputados estaduais, com certeza, federal, eu não sei, de outros partidos que vieram para o nosso. O nosso tem um índice de fidelidade bastante preservada. O quadro vai ficar definido depois de sábado, né? Sábado é a data limite. Fecha a porteira. Fecha a porteira. Aí a gente sabe inclusive se a Marina reafirma sua candidatura, ou no Partido Novo, se ela conseguir registro, ou num outro partido, porque ela tem convites, inclusive de um partido ecológico nacional, o PEN, que já colocou à disposição, vamos ver até de mudar o nome, né? O PEN trocaria de nome para a rede, para incorporá-la. Eu já ouvi notícias a respeito disso. Enfim, quer dizer, ela buscaria um caminho para a gente ter mais ou menos um quadro nacional. Mas eu andei olhando hoje, fazendo uma pesquisa na área da política, em blogs, etc. Alguns movimentos já são vistos, por exemplo, o PSB, que era da base do governo, mais do que isso, um aliado histórico do PCdoB e do PT desde 89. Na primeira eleição do Lula, o PSB tinha o vice, que era o José Paulo Bisol, um senador do Rio Grande do Sul. O PSB, de repente, começa a se movimentar, a fazer composições com partidos que hoje fazem oposição. É uma coisa interessante, quer dizer, é uma migração praticamente em alguns estados. Por exemplo, eu vi hoje a notícia de que em São Paulo o PSB pode compor a chapa do Geraldo Alckmin, indicando o vice do PSDB, o que é... Ele já participa do governo lá, né? O PSB. Sim, participa, mas você rompe uma aliança com esse grupo de partidos que historicamente estiveram desse lado do espectro, e de repente você vai se alojar do outro lado, porque o PSDB sempre esteve do outro lado. É porque em política é como a física, né? Você não ocupa, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E em política é a mesma coisa. Se você tem na matemática um espectro do campo da esquerda, um espectro do centro, um espectro da direita.
Se você se desloca do campo da esquerda, abandona Mas você abandonou para ter uma candidatura esse própria, conjunto, não? tudo bem, aí você abandona esse campo Isso aqui reflete nos estados. e quer crescer, Mas você tem que se aliar você com vai alguém. você vai ter que pegar no outro lado, não tem jeito. Não tem jeito. Se aqui tem um campo já definido, a esquerda no Brasil, com o Partido dos Trabalhadores, com o PCdoB, com o PDT e o PSB, que eram os 4 partidos, vamos dizer assim, mais definidos no campo da esquerda, se estes partidos estão aqui, algum sai desse espectro para ir para outro, e ele não leva, pelo contrário, ele perde gente, aqui ele perdeu. Tem que compensar lá. Ele vai ter que compensar. E para compensar, ele vai ter que se juntar com personalidades que estão disponíveis. No caso do Piauí, por exemplo, o Heráclito Fortes, que era do DEM. Do DEM, né, está se filiando. Em Santa Catarina há uma... Jorge Bonhauser, que era do PFL. Então, quer dizer, esse é o percurso que eu penso que o Eduardo Campos, que é um quadro importante da política do Brasil, herdeiro, né, do Arraes. Do Arraes, e uma figura de muita qualidade, né? Uma personalidade política de muita qualidade. Mas ele arvorou-se a ser candidato, e para ser candidato ele vai ter que fazer... Ele ainda não é candidato, não. A decisão é só em abril que ele vai tomar. Agora... Mas está trabalhando nesse sentido, para se viabilizar, né? Mas ele já sai se reduzindo no próprio partido que tinha, né? Perdeu no Rio, perdeu aqui no Ceará, perdeu um governador, 9 deputados federais, 50 prefeito de capital. Prefeito de capital, enfim, é o percurso que ele está buscando. Né? Qual é a avaliação que o PCdoB faz nesse momento? O PCdoB, que é um partido que sempre faz boas análises da geopolítica nacional, nas suas teses, se prepara para um congresso. Qual é o mote do PCdoB? Qual é, digamos assim, onde é que o PCdoB coloca o seu farol? Né? Qual é a política traçada pelo PCdoB nesse momento? Veja bem, Renato, nós temos uma avaliação de 10 anos. Agora mesmo o PNAD, né, a Pesquisa Nacional de... Confirmou aqueles avanços, né? De aferimento com os domicílios, provou que houve avanços do ponto de vista da mobilidade social, do ponto de vista da educação, econômico, e numa velocidade maior do que o que antes estava acontecendo. Antes também estava acontecendo, porém agora numa velocidade quase o dobro do que acontecia. Então, se o Brasil ele adquiriu uma capacidade de melhorar as condições sociais e econômicas do povo, né? Todos ganharam na estratificação de renda. Os que têm mais tiveram um ganho de quase 7%, e os que têm menos tiveram um ganho de quase 14%. Então, todos ganharam. Lógico que os que têm menos ganhou mais. E aí nós perguntamos, ora, se o Brasil está nesse caminho, nós temos que apostar em continuar para avançar ainda mais nessas mudanças. As reclamações que foram para a rua em junho estavam pedindo mais Estado. Pediram Agora mais tem Estado. gargalos ainda, Quando né, pediram mais saúde, quando pediram mais mobilidade urbana, melhor qualidade, mais investimento na educação, o povo na rua estava pedindo mais Estado. Mais Estado. E não menos Estado. E não menos Estado. Então a diferença de quem está aqui fazendo e do lado de fora existe alguém dizendo o seguinte: o Estado está intervindo demais e estes querem voltar, então se estes voltarem, eles vão querer reduzir os ganhos que nós obtivemos. Então, a nossa avaliação, o nosso congresso está se definindo agora no mês de novembro, não sei se eu já lhe entreguei a tese. As teses, eu estava dando uma olhada já. É naquele diapasão que a gente está buscando o rumo, ou seja, preservar os ganhos para que nós possamos avançar mais ainda nessas mudanças que aconteceram no país. A recuperação da popularidade da presidente nas últimas pesquisas demonstra isso, né? Ela ainda não alcançou o patamar que ela tinha antes, mas ela deu já uma recuperação bastante considerável. Inclusive, nas últimas pesquisas, só ela cresceu. Os outros todos caíram um pouquinho, mesmo que fosse na margem de erro. Até a Marina caiu um pouco mais. Isso, na sua opinião, reflete isso que o senhor está dizendo? Quer dizer, o povo está nas ruas querendo o quê? Querendo que o Estado melhore o serviço. Quer dizer, quando mais educação, mais saúde, é o Estado. Porque o povo que está na rua não está pedindo para a iniciativa privada, porque ele não vai ter acesso. Vai reduzir. Ele vai reduzindo, pelo contrário. Se acabar com o SUS, termina de
Quer dizer, se não tiver a escola pública de qualidade, a escola profissional, aquele jovem lá do interior, ele não vai ter acesso à escola. Então, essa é a questão. O que vai estar em discussão é isso. Não, mas eu não estou satisfeito com o atendimento de saúde, concordo. Nós temos que melhorar, então nós vamos ter que intervir mais. Eu acho que deve ter mais educação, então nós vamos ter que investir mais. Então, esse vai ser o debate que vai ser posto dentre os que querem que haja uma alternância do poder. Mas você acha que não pode ser feita uma crítica? Eu concordo com a tese que você está levantando, mas tem uma crítica que é feita, que talvez proceda, o custo operacional da máquina pública no Brasil está muito alto, tem que diminuir um pouco o gasto, por exemplo, com coisas supérfluas. E pegar esse dinheiro e rebolar no que interessa, saúde e educação. Onde é que o Brasil está gastando de forma supérflua? A máquina, o Ministério demais, etc, etc. Qual foi o ministério que mais absorveu o custo? Não, mas se da educação. Mas se fala que são 30 e tantos ministérios, dá para dar um corte. Não, mas né? aí que acomoda a máquina política, etc. É uma discussão, mas veja bem, os recursos para o PRONAF, os recursos para a agricultura familiar. Mas isso é importante. Você veja, mas isso é recurso público. Você tira de lá, em 2002, o Brasil aplicava 2,2 bilhões de reais no PRONAF, ano, está sendo aplicado 20 bilhões ano. É uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Os investimentos no Brasil, ele batia em 12%. Hoje nós estamos querendo chegar a 25% do produto interno bruto no investimento. Como é que foi possível fazer refinaria? Como é que foi possível fazer a recuperação? A malha viária do estado do Ceará, quando eu assumi a Assembleia em 2007, todo dia tinha alguém discutindo aqui. A malha viária federal. Melhorou. Todas recuperadas. Todas ou em recuperação. E no Brasil inteiro. Todas em recuperação. Isso é investimento. É dinheiro. É recurso de investimento. Você pega a transposição de São Francisco. Pronto. Teve um período vai terminar complicado. Agora está dizendo que termina em 2015. Todos os lotes, todos os segmentos estão. O último foi o de Mauriti, que iniciou o deputado agora. O Edson reclamava. Ontem ele já fez destacou a retomada. Tem um problema aí na Transnordestina, que não é um empreendimento completamente público. Mas também estou ouvindo que ela deverá retornar. Existe já uma ideia de fazer uma outra ferrovia pegando ali de Salvador para São Luís. Ou seja, a expansão da rede ferroviária no Brasil, que tinha parado lá na década de 50, 60. Então, quer dizer, tudo isso foram a capacidade de investimento que o Brasil recuperou. Porque a gente precisa andar mais. Né? O problema é que a gente precisa andar mais. Não tem dúvida. Ou seja, o PCdoB está fechado com a reeleição da Dilma. Isso não muda. Esse caminho do PCdoB não vai mudar. Se hoje fôssemos decidir hoje, a tendência maior é ir nesse rumo. Se não houver nenhuma hecatombe... O senhor falou em tendência maior, ainda tem uma tendência menor dentro do PCdoB? Pode ter um candidato próprio, né? Ah, sim. Pode ter um candidato próprio. Nós temos o direito de ter também, mas lógico que nós somos daqueles que achamos melhor somar para poder avançar. E o governador Cid aqui, que tomou esse rumo, inclusive de romper com o seu partido, em função deste pensamento que nós aqui estamos falando, o estado do Ceará nunca teve tantos recursos de convênios e de investimentos do governo federal como está tendo agora. A Assembleia aprovou 1 bilhão, né, para o Metrofor, que é o grande, a linha leste. Esse é do empréstimo para o BNDES. Para a linha leste. Tem um recurso do governo federal e a parte do estado. A parte da mobilidade urbana que o governo federal disponibilizou e mais o que o estado vai fazer. Então, duplicação da BR ali, do anel viário, ou seja, tudo isso são recursos que o Ceará praticamente sozinho não faria, mas mesmo assim o Ceará ainda é um dos estados, o estado que mais investe com recursos próprios, é o estado do Ceará. Então nós queremos dar continuidade ao que o Brasil adquiriu, conquistou, e queremos também que o estado do Ceará continue nesse rumo que está sendo dado pelo governador Cid. Essas mudanças de partido, na sua opinião, vai mudar muita coisa aqui no plenário? Porque as pessoas são as mesmas. Porque eu acho que a mudança aqui foi mais em função da questão nacional. Nacional. Então houve uma alteração de partido, mas a orientação política vai ser a mesma que vinha sendo dada. Foi por isso que o governador abdicou de continuar no PSB, que ele pretende trabalhar na reeleição da presidenta. Isso está muito claro e, inclusive, reafirmou. Foi o motivo de alterar a sua conduta no partido. Muito bem.
Esse seu celular tá um apito aí. É um apitozinho. É bom. Deputado, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi muito bom conversar Eu com que você. agradeço. Boa noite. Sempre é muito bom tê-lo aqui no programa. Deputado estadual Lula Moraes, que é o líder do PCdoB, aqui na Assembleia Legislativa. A questão de ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.